Pode deixar que quando você entrar, não vai aparecer, tá? Eu vou botar aqui. Pronto, aí você não vai ver mais ninguém. Tá. Pode começar, ok. Boa noite. Escutou? As pessoas sim. Tá. Boa noite, eu sou Lívia, sou médica residente R3 de hepatologia da Unifesp. E hoje a gente vai apresentar um caso de uma paciente que passou com a gente aqui no ambulatório. A gente achou muito interessante, ela tem várias... Vocês vão ver sobre o caso, mas assim, tem várias curiosidades. A gente achou bem interessante, por isso que a gente vai apresentar para vocês. Vamos lá. É uma paciente feminina, tem 62 anos, branca, casada, doméstica, natural de Sergipe e procedente de São Paulo. Ela deu entrada na primeira consulta com a queixa de dor abdominal e náuseas há 2 meses. A primeira consulta dela foi em 6 de agosto de 2014. Ela veio, a princípio, com uma dor em hipocôndrio direito, em aperto, associado a náuseas há 2 meses. Ela procurou um serviço médico externo que fez os exames e evidenciou um aumento da transaminases. Ainda no serviço externo, eles pediram todos os exames laboratoriais, fizeram uma investigação e evidenciou um anti-HCV positivo. E por isso ela foi encaminhada aqui para o Hospital São Paulo para a gente continuar essa investigação. A princípio, ela negava icterícia, negava aumento do volume abdominal, negava vômitos, hematêmese, edema de membros inferiores, alguma alteração de sono-vigília, confusão mental, então negava outros sintomas. Ela tinha um hábito intestinal regular, uma vez por dia, sem produtos patológicos, e de antecedentes pessoais, ela tinha, na época, apenas hipertensão, há 12 anos, e fazia uso de captopril, nifedipino, cloroquina e propranolol. Ela era gesta 6 para 5A1 C1, ou seja, ela fez um aborto em 1974, e por conta desse aborto, ela recebeu uma transfusão sanguínea na mesma época, né? De antecedentes familiares, ela tem apenas a mãe que tinha câncer de útero. No exame físico, ela tinha um bom estado geral, não tinha alterações no aparelho cardiovascular, alterações na ausculta respiratória também não tinha. O abdômen dela era globoso, flácido, não tinha dor à palpação na consulta. O fígado dela era palpável a 2 centímetros do rebordo costal direito e o baço não era palpável. Extremidades, ela era bem perfundida, não tinha edema e não tinha sinais de hepatopatia crônica. A paciente, ela deu entrada com uma frequência cardíaca de 71, frequência respiratória de 14, ela estava um pouco hipertensa, uma pressão de 180 por 110, um peso de 76,75 em uma altura de 1,49. Então, ela tinha um IMC de 34,6, compatível com obesidade grau 1. Ela já veio, como eu falei, ela já veio com os laboratoriais que foram pedidos externo. Então, ela já veio com, a gente pode ver aqui, com a alteração das transaminases, né? O exame mais recente da primeira consulta tinha um ST de 240, um LT de 368, a fosfatase alcalina dela era de 179 e a gama-GT na época era de 172. Ela também tinha uma plaquetopenia de 80 mil e, curioso, que ela tinha uma alfa-fetoproteína também já aumentada de 108. E tinha ferritina de 2.304 e uma saturação de transferrina de 78,7. Essas são as principais alterações dos exames laboratoriais dela. Ela já veio também com um ultrassom de abdômen. No ultrassom, ela tinha um fígado com formas e dimensões normais, apresentando contornos regulares, bordas finas. Era um fígado que não era característico de um fígado cirrótico. Ela veio com exames, as sorologias todas. Então, ela tinha sorologia para hepatite B, tudo negativo. O anti-HCV dela era positivo e a sorologia para hepatite A, ela tinha só o IgG mesmo positivo. Com relação ao vírus C, ela já veio com a carga viral também de fora. Na primeira consulta, ela já tinha carga viral, então ela estava com carga viral de 1.242.187 e já veio com o genótipo C também. O genótipo do vírus C era 1B. Agora eu botei aberto para a gente poder discutir o que é que vocês fariam a partir daí, na primeira consulta. Querem comentar alguma coisa? Vamos ver quem é que está aqui no... Alguém quer comentar o que faria nesse momento? Tem algumas coisas assim meio diferentes no exame dela, nos exames laboratoriais, né? Eu faria
um exame melhor de imagem, né? Não confiaria nesse ultrassom, não, porque ela já vem com uma plaqueta baixa, com alterações de transaminase. Certo. Então, Adila, você está achando que ela tem uma hepatopatia mais avançada do que esse ultrassom está sugerindo, né? Pode ter, porque tem uma alteração importante. Eu acho que eu faria uma ressonância, um exame melhor de imagem para a gente ter certeza do que tipo de alteração que a gente está trabalhando, né? Correto. Poderia ser, eventualmente, um fibroscan também, né? Que poderia nos ajudar na determinação. Se tivesse né? acessível, sim, poderia sim. Cadê o Henrique? Henrique, Oi, você doutora, está aí boa no noite. quartel-general também? Tô sempre aqui. Ah, não! Não, tô aqui em casa, perdão. Como é que faz isso? Não, doutora, o que chama a atenção, o que me chamou a atenção nessa paciente aí, é ela não ter nenhum estigma de doença hepática avançada, né? Apesar de ter esse diagnóstico aí de vírus C, com essa alfa-fetoproteína aumentada também, de 108, né, Lívia, se eu não me engano, Sim. e esse aumento de canaliculares. E eu acho que eu investigaria, que nem a Adila falou, com outro exame de imagem para a gente ver mesmo se tem, como é o parênquima hepático, contornos e formas desse fígado aí. Ela não tinha base palpável no exame físico, né? Não, Endoscopia, não palparam né? base. Acho que eu investigaria também primeiro aí essa questão desse parênquima hepático para ver se ela é cirrótica ou não. E também como essa alfa-fetoproteína numa paciente que tem vírus C também me chama atenção. Muito bem, então isso já são duas coisas que chamam a atenção no caso dela, né? Uma hepatopatia que parece ser mais avançada do que a imagem nos diz, uma alfa-fetoproteína elevada, né? Uma paciente com vírus C, uma coisa que nos preocupa também. Você falou de colestática, estavam aumentadas as colestáticas, Lívia? Tava, doutora. reparei. Tava a fosfatase alcalina de 179 e a GT de 172. Tá. E tem mais uma coisa aqui que chama atenção. Doutora, então, o que Diga. me chamou a atenção do quadro também foi essa ferritina elevada de 2.304, com a saturação de transferrina também acima de 45%. Então, sugerindo uma sobrecarga também de ferro. O ultrassom ele não descreve um grau de esteatose, ele descreve um fígado normal, né, Lívia? Nesse quesito. Exatamente. Deixa eu botar aqui. Ai, Deus. Nada de alteração ultra... Não. Fígado normal. Ela tem síndrome metabólica? Ela tem hipertensão? Ela tem hipertensão e obesidade grau 1. Certo, beleza. E esse ferro, então, Marjorie, você acha que... quais são as suas hipóteses em relação a essa alteração do ferro que ela apresenta? Então, geralmente, quando o paciente tem uma síndrome metabólica, a gente pode atribuir esse distúrbio também a uma esteatose possível, uma alteração. A outra possibilidade, ainda mais com essa saturação de transferrina aumentada de 78 acima de 45, que seria o corte, uma hemacromatose também aí correndo no meio, apesar de ela não ter mais nada que sugira até então. Então, eu penso nessas duas possibilidades, metabólica e a hemacromatose mesmo. Ou então a sobrecarga de... Pode. Deixa eu falar. Essa paciente, você falou que ela tem obesidade, foi investigado glicemia, diabetes, alterações de dislipidemia, alguma coisa nesse sentido? Não, nos exames iniciais dela só são esses mesmo. Ela não tinha insulina, não tinha glicemia, só foram esses. Eles investigaram a princípio a síndrome metabólica no começo, né? Sim. Eu não sei até que ponto a hepatite C também, por ser uma doença hepática crônica, pode levar a uma sobrecarga de ferro secundária e está causando também essa alteração laboratorial. Exato. Então, o Gama...
Fala, Henrique, fala. Não, doutora, concordo com a Marjorie mesmo. Esse índice de saturação dela acho que pode ter aí um componente de uma hemocromatose secundária ao vírus C também. Gama, você quer fazer algum comentário sobre essas duas alterações que a gente vê, uma alfa-feto aumentada e uma ferritina muito alta, nesse contexto de uma paciente com vírus C, que parece ter uma hepatopatia avançada? Sim. Olivia, a idade dela, que eu não peguei? 62 anos, doutor. 62? Isso. Sim. A ideia, eu acho que eu concordo com o que a Ávila e a Fernanda previamente falaram, sim. Parece que esse ultrassom não corresponde à realidade, né? Porque a gente vê uma paciente com uma hepatopatia crônica por vírus C, com plaquetas que já desde o início, né, se mostram abaixo dos valores de referência. Eu esperava um fígado no ultrassom mais crônico, de fato, e acho que, não sei se eu já iria para uma ressonância, não, eu faria um ultrassom com Doppler para avaliar bem circulação portal, e aí as características desse fígado com mais detalhes, que parece que é um fígado mais crônico do que esse ultrassom refere. Em relação à alfa-feto de 108, né, se ela tem um vírus C com uma doença hepática mais avançada, a preocupação sim em relação a, será que ali tem uma lesão não evidenciada pelo ultrassom e nós já vamos encontrar um CHC, né, pequeno no exame de imagem mais apurado, como uma TC contrastada, ou essa alfa-feto é simplesmente, né, resultado da atividade regenerativa desse fígado, né? Então, acho que o ponto de partida passaria inicialmente por essa impressão. E essa ferritina muito alta e a saturação de transferrina muito alta, claro que a impressão diagnóstica mais inicial, né, desmetabolismo aí, com sobrecarga de ferro, mas a hemocromatose hereditária entraria no diagnóstico diferencial sim, e levando em conta essa mulher que agora tem 60 e poucos anos, a gente sabe que as mulheres que fazem a hemocromatose mais tardiamente do que o homem, principalmente num período mais avançado da idade, por conta aí das perdas menstruais, que seriam um fator de proteção para manter o equilíbrio da ferrocinética dessas pacientes. Os homens fazem uma expressão mais cedo, as mulheres mais tarde, mas é significativa essa ferritina muito alta mesmo, e a saturação transferrina. Mas, a princípio, eu imaginaria que fosse mais pela doença hepática crônica, né, com sobrecarga de ferro secundária, do que hemocromatose hereditária. Se na investigação subsequente as coisas forem ficando difíceis, aí eu pediria o teste genético para ela. Mas não pediria agora, por exemplo. Não pediria de cara? De cara, tá. Não. Então, no momento, o que está nos preocupando mais é fazer uma boa imagem, para ver tanto a questão da alfa-feto, se tem nódulo, e avaliar aí a questão do estadiamento dessa hepatopatia, né? E fica aí guardada a hipótese de eventualmente ter uma hemocromatose e fazer uma pesquisa genética para isso. Acho que foram essas das condutas que vocês levantaram, né? Esse aspecto... Deixa eu só perguntar uma coisa. Claro. Nesse caso, já que a gente está escolhendo o exame de imagem e a gente quer dar uma olhadinha melhor nessa sobrecarga férrica, para escolher a ressonância com a quantificação do ferro, seria interessante nesse caso? Eu acho que sim, Eliane. Eu acho que com a ressonância a gente veria tudo, né? A gente avaliaria o estadiamento, a gente avaliaria a eventual presença de nódulo e a gente poderia até avaliar o grau da sobrecarga de ferro. Acho que sim. Acho que a gente queima um pouquinho etapas, né? Sim. Mas eu acho que é mais, talvez, resolutivo nesse momento. Né? Não sei se vocês concordam. Talvez valha a pena, né? De fato. Eu acho que podendo, não tendo assim limitação, eu acho que seria um bom exame para ela fazer, porque cobriria todas essas possibilidades, né? Paty, fala aí desse ferro, Paty. Então, eu estava aqui pensando, né, que justamente isso que ela perguntou a respeito da ressonância. Eu acho que se você tiver disponibilidade,
a ressonância mata vários coelhos numa cajadada só. Mas a questão que vai continuar é que, muito possivelmente, ela vai ter uma sobrecarga de ferro, né? A gente vai encontrar uma sobrecarga de ferro, porque ela, não sabemos se ela tem ou não esteatose, mas ela tem motivos para ter uma doença hepática gordurosa, o que pode causar uma sobrecarga férrica nesse parênquima. Ela tem uma hepatite C, que é uma outra condição que pode causar uma sobrecarga férrica nesse parênquima, né? E eu estava olhando aqui que a saturação de transferrina dela, que é realmente chamativa, acho que é 78%, ela tem uma transferrina... 77%. Ela tem uma transferrina muito baixa, né? E nesse trabalho que eu acabei fazendo aí no pós-doutorado, né, o que eu comecei a observar é isso, é que quando o paciente ele vai ficando cirrótico, isso depois eu encontrei em literatura também, o paciente vai ficando cirrótico, então ele diminui a síntese da transferrina. Eu não sei quanto estava o ferro, mas como ele começa a cair muito a transferrina, mesmo com ferro normal, ele satura muito. Então, a saturação em cirróticos, às vezes, ela sobe, mas de uma forma artificial, né? O que não quer dizer que não vai haver dano, né? Mas de uma forma artificial. E a ferritina pode aumentar por causa de um quadro inflamatório. Ela tem transaminases bastante elevadas, né? Então, isso vai nos atrapalhar um pouco, né? Mas de forma nenhuma, eu acho que o exame está contraindicado. Mas, nesse caso, eu acho que a gente, encontrando sobrecarga férrica ou não, a gente não vai... quer dizer, se não encontrar, evidentemente, não. Mas, se encontrar... e eu acho que vai encontrar, a gente não vai fugir do exame da mutação, da pesquisa de mutação de hemocromatose, entendeu? Então, é super interessante. Está alto, Paty, está 267. Tá bem alto mesmo. O ferro sérico está alto também, né? Bem alto. Então, mais um motivo para suspeitar que possa haver uma mutação. Ela é caucasiana, eu perdi o caso no começo, eu peguei no exame físico já. Ela é caucasiana. Uhum. As mutações da hemocromatose em heterozigose são extremamente frequentes, cerca de 10% da população caucasiana tem pelo menos um gene da hemocromatose hereditária, né? Mesmo que ela tenha um gene meio bobão, tipo H63D, ainda que em homozigose, com todo o quadro inflamatório, com hepatite C, com esteatohepatite, ela pode fazer sobrecarga de ferro, sim, né? Então, a sobrecarga de ferro, ela vai ser um complicante, um complicador aqui muito deletério em cima de uma doença que já existe. Ou ela pode ter a mutação clássica mesmo, C282Y, em homo heterozigose com H63D composta, né? Então, assim... super interessante, mas acho que os dois exames acabam que são necessários, mas eu tendo disponibilidade faria sim, só para responder a pergunta, fazer uma ressonância, porque é o que a Lúcia falou, né, se você faz uma multiparamétrica, você mata os coelhos todos, você faz a elastografia, você faz a avaliação de ferro, avalia se tem ou não esteatose, você consegue avaliar melhor do que uma tomografia, por exemplo. Se tem nódulo ou não, né, por causa do alfabeto, já vai... Aí, todo o restante do próprio exame de imagem, propriamente dito, né, além das outras questões, sem dúvida. Doutora, e essa FA e gama GT delas um pouquinho aumentados aí? A FA não está, assim, nos amolando muito, né? É uma fosfatase alcalina 1 ou comentar, não sei qual é o valor de referência desse aqui. Estava sem valor de referência, doutora, por isso que eu não coloquei. Estava sem valor, né? Então, não sei se está acima de 1,5 vezes, alguma coisa mais valorizável. A gama GT é aquela promiscuidade que a gente já sabe, né? E aqui a gente tem vários motivos para ter alteração nessa enzima, que é o vírus C, a eventual sobrecarga de ferro, eventual esteatose, que a gente não documentou por enquanto o exame de imagem, mas pelo menos ela tem condições para fazer, né? Então, eu não sei.
alfa-fetoproteína aumentada com as colestáticas assim tocadas sempre é uma coisa que acende aquela luz vermelha para lesão ocupando espaço, né? Seria uma outra possibilidade. Agora, uma doença biliar, eu acho que não. Eu não acho que esteja sugerindo isso. Eu acho que a alteração hepatocelular dela é bem mais importante, né? Então, acho que fazer hipótese de doença biliar, não. Mas lesão ocupando espaço é uma coisa que preocupa, ou, eventualmente, só alteração por conta dessas outras etiologias, né? Mais alguma coisa, gente, antes de prosseguirmos? Então vamos, Lívia. Vamos continuar? Continuamos. Vamos lá. Então, a primeira consulta foi nesse dia, 6 de agosto de 2014. Foi solicitado um novo ultrassom, o Fibroscan também, e novos exames laboratoriais. Esse aqui já é o ultrassom do retorno. É um ultrassom com fígado de dimensões discretamente reduzidas, contornos irregulares e ecotextura difusamente heterogênea. Associa-se à hiperecogenicidade do eixo periportal, sem lesões focais, a veia porta pérvia, de calibre preservado e fluxo hepatopetal. Vias biliares sem sinais de dilatação e vias biliares com 2 imagens ecogênicas compatíveis com cálculos, 0,8 e 0,4 centímetros, e baço com dimensões normais. Então, já é um fígado já com características de fígado cirrótico, né? E ela tem também o Fibroscan com de 36,8 kPa, já compatível também com F4, né? Fibrose avançada. Dia 3 de abril. Vamos voltar um pouquinho nesse ultrassom. O que vocês acham dessa hiperecogenicidade do eixo periportal? Isso pode ser da própria hepatopatia, né? É aquela fibrose periportal no ultrassom. Então, mas fibrose periportal sempre nos remete, eventualmente, a um diagnóstico de cistossomose, né? Não é um padrão muito comum nas outras fibroses. Então, por isso que eu fiquei meio... Não, pelo ultrassom a gente vê bem essas áreas um pouquinho mais ecogênicas, até perivesicular também, não sendo só da hepatopatia crônica mesmo. Você acha que aqui é um achado menos valorizável, assim, em termos de fibrose periportal? Na verdade, não é uma fibrose, né? É uma ecogenicidade. Nem sempre ela remete a essa fibrose tão bem quanto a... Então, assim, é mais complicado você falar que é fibrose, mas geralmente, em pacientes com hepatopatia crônica, tem essas lesões no ultrassom. A gente vê frequentemente. Uhum. Muito bom. E então, aí, um fígado já com alterações mais importantes, já remetendo a um padrão cirrótico, e um Fibroscan muito alto, né? Tem aí alguém que faz Fibroscan? Gustavo não está aí, né? A Marjorie não faz Fibroscan? Alguém quer falar do Fibroscan? O que poderia ser esse valor assim elevado? Só a hepatopatia ou ela tem outros fatores que poderiam estar hiperestimando? O que vocês acham? Alguém quer comentar? Porque eu acho que ela tem alguns fatores que a gente sabe que interferem, né? Sim. Superestimam a elastografia. A elevação de aminotransferases, né? Ela tem aumento de aminotransferases, ela tem uma obesidade grau 1, ela tem sobrecarga de ferro, né? Tudo isso junto pode estar hiperestimando esse Fibroscan. Professora, tem também a questão daquela questão do Fibroscan muito elevado, né? Que pode inferir lesão ocupando espaço também, né? Também, exato. Que até o Dr. Fly fala, né? Que ele tende a encurtar o espaço entre os ultrassons, né? Nos pacientes que têm um Fibroscan mais elevado. É verdade.
O preditivo é com valores, acho que até maiores do que esse, né? Maior que 75, acho, mas um valor assim elevado, um pouco discordante do grau da hepatopatia, você tem razão, Liz, deve levantar aí a suspeita também de eventualmente ter lesão ocupando espaço. E aí, Lívia? Tá, vou continuar. Então, devido às aminotransferases bem elevadas, ferritina alta e as discordâncias nos 2 ultrassons já realizados, foi optado por realizar uma biópsia hepática para esclarecer o diagnóstico. Aí o doutor Caio vai discutir um pouquinho com a gente a respeito da lâmina. Agora, como é que eu saio? Caio? Pronto. Ah, pronto, foi. Eu acho que tem alguém com o áudio aberto. Eu Tá estou dando uma experiênciazinha. Não, ainda tá, doutora. Então, vamos lá. É uma biópsia de 2015. Como eu já falei anteriormente, como a gente não achou o material, as lâminas, eu pedi para recortar. Então, a gente percebe que o material ele já foi bem desgastado, né? Então, de amostragem, praticamente sobrou isso, né? A gente consegue correlacionar com os achados principais, né? Então, analisando primeiro, olhando a reticulina, para a gente ver quanto de cronicidade, quanto de fibrose instalada a gente já tem nessa biópsia. Então, em relação à amostragem, a amostra inicial tinha 12 espaços porta, e o que me chama a atenção é que eu já tenho uma deposição de fibrose já instalada e já tem esboço de nódulos, né? Praticamente toda a representação aqui, né, desse fragmento da biópsia, a gente identifica já a formação de nódulos, né, mostrando já que é uma doença cirrótica, né, já instalada. Então, além disso, eu observo que, além dos nódulos, eu vejo áreas que eu não tenho representação de parênquima hepático. Né, então, tem essas áreas que estão um pouco mais acastanhada, né, confirmando para mim que já tem uma colagenização dessas áreas, e tem outras áreas que eu não tenho essa tonalidade de cor tão acastanhada. Né, que no menor aumento, a gente observa que é o quê? É uma ausência da reticulina. Então, essa área, a gente, quando tem isso, tem a perda, a quebra da reticulina, a gente vê muito em situação de necrose, né? Que é o que a gente vai ver que tem necrose mesmo, tem um componente lobular junto. Então, essa é a minha amostragem, né, em relação à biópsia inicial, né, a amostragem inicial ela é menor, mas que a gente consegue observar. Né? Então, além dessa fibrose que a gente já vê, né, delimitação desses restantes, desses nódulos de hepatócitos, a gente vê que nas áreas portais, o que chama atenção é o intenso infiltrado inflamatório. Além do infiltrado inflamatório, a gente vê que ele também se estende para a região de interface e para os hepatócitos que a gente ainda consegue identificar. Tá? Então, em relação a esse infiltrado, né, a gente observa que tem alguns linfócitos, mas o que é mais chamativo é a intensa presença de plasmócitos. Né? Então, a gente identifica muitos plasmócitos. Tá? Praticamente é um manto, né? É um infiltrado rico em plasmócitos. Quando a gente vai para o parênquima, para observar, né, tentar identificar alguma alteração, então a gente vê o quê? Né, tem alguns focos de esteatose, não é uma esteatose tão exuberante, como a minha amostragem é menor, eu consigo identificar que tem, mas pelo laudo inicial, ela não ultrapassa um grau 1, né, foi dado como 20%, e a gente vê mesmo que tem alguns focos mesmo com esteatose, não uma coisa exuberante. A gente vê, além disso, alguns focos de infiltrado inflamatório, né, esparsos aqui. E como tem aquela área extensa de necrose que eu já mostrei inicialmente, a gente vê os hepatócitos com essa disposição mais regenerativa, né? Por vezes, até mesmo formando rosetas, né?
que é o padrão bem regenerativo. E até aqui, até lembra uma emperipoliese, mas não é aquela clássica de livro, não. E outro achado, Maravilha, né? outro achado que a gente observa Ô, Caio, só mostra de novo a hiperipolese. aqui. O que é hiperipolese? É uma célula dentro de outra. Aqui no contexto seria um linfócito ou plasmócito dentro de macrófago ou dentro do hepatócito, né? Então aqui lembra, mas eu não bato o martelo, não. Outro achado também que a gente identifica, como eu não tenho muitos hepatócitos aqui, o pouco que eu tenho, eu identifico alguns grânulos de hemosiderina, tá? Mas também é mínimo, né? Não é aquela coisa exuberante para pensar numa hemocromatose, uma siderose grau 4 aqui. Tá? Então, em relação a diagnóstico, ficou como uma hepatite crônica, com intensa atividade de interface e com intenso componente parenquimatoso associado ao vírus C. Então, em relação a estadiamento, é estadio 4, já é um fígado cirrótico. Infiltrado inflamatório portal, foi dado pontuação 3, então eu tenho um agregado linfocitário considerável. Em relação à atividade periportal, foi dado 4, como a gente tem uma intensa atividade de interface. Atividade parenquimatosa 3, porque eu tenho áreas de necrose de um padrão um pouco mais confluente, não multiacinar, não pan-acinar. E em relação ao marcador etiológico, a gente tem esteatose, né, que aqui é um grau 1, associado a um agregado linfóide portal. Então, são 2 dos marcadores que a gente normalmente encontra no vírus C, só que a gente também observa numerosos plasmócitos e esse padrão de rosetas hepatocitárias, que isso sugere um componente autoimune aí associado. Além disso, uma siderose grau 1, né, que a gente viu muito pouco a presença de ferro. Aqui eu não consegui fazer o PERS por causa do ácido da Prússia, por causa da amostragem. O material, como ficou menor, então tá bem ruim para mostrar. Mas praticamente a gente não vê essa deposição de hemosiderina ali, é muito pouco. E é isso. Como a amostragem pequena, eu peço desculpas, mas é porque a gente não conseguiu achar o material de início, o inicial. Mas ficou super bonito. Lâminas lindas, né? Lívia, você volta um pouquinho, eu só queria fazer, antes da gente continuar a discussão propriamente dita, eu queria fazer um parênteses aqui. Eu tinha convidado a Rosilene para ela apresentar um pouquinho do que ela encontrou na tese dela. Só que a Rose está fazendo um curso na terça-noite e não pôde vir. Mas eu vou mostrar as coisas que ela encontrou, porque eu acho que são bem interessantes em relação a esse caso. Então, a Rose, ela fez o... Cadê Lívia? Desculpa, doutora, porque eu esqueci de ligar o microfone. Ela fez o mestrado dela com esse título aí que vocês estão vendo, hepatite C crônica com intensa atividade necroinflamatória periportal, APP4, análise das características e possíveis fatores associados, né? E por que ela fez esse trabalho? A gente sabe que a análise histológica, os portadores de infecção crônica pelo vírus C geralmente apresentam baixos graus de atividade necroinflamatória, né? Em geral, a gente encontra no máximo uma APP3, 2, a gente não costuma encontrar essa APP4, essa exuberância na hepatite C. Então, essa intensa atividade necroinflamatória é um evento pouco frequente e ele requer mesmo investigação de outros possíveis fatores associados. Pode passar, Lívia? Então, alguns autores já tinham sugerido que pudesse haver realmente uma sobreposição entre hepatite C e hepatite autoimune, quando você tivesse um processo inflamatório muito intenso, que nem a gente viu nessa biópsia aí. Pode passar? Então, é exatamente o que o Caio falou, né? Na hepatite C crônica, o que você espera encontrar na biópsia?
hepatite de interface, em graus variáveis, e geralmente não muito intensos, agregados linfóides e esteatose, né? Esses são os marcadores histológicos mais comuns da gente encontrar na hepatite C. E, por outro lado, na hepatite autoimune, o infiltrado linfoplasmocitário, a hepatite de interface pode ser mais intensa, e as rosetas. Então, quando você encontra meio que as duas coisas, como a gente encontrou nesse caso, vem aquela dúvida diagnóstica, né, se isso é uma sobreposição das duas etiologias. Pode passar? Então, o que a Rose fez? Ela primeiro procurou determinar a prevalência dessa intensa atividade necroinflamatória em hepatite C e depois relacionar isso com outras características, comparando com um grupo controle variado, né, por idade, por tempo de infecção, de pessoas que tinham atividade necroinflamatória menos intensa. Tá? Isso foi publicado no World Journal, depois, se alguém quiser ver com mais detalhe, pode passar. Então, o que ela fez? Ela pegou os pacientes com infecção crônica pelo vírus C, que tinham feito biópsia nesse período grande aí de tempo, aí separou dois grupos, um com APP4 e outro com APP menor que 4. APP1, 2, 3, para funcionar como grupo controle. E esses grupos foram pareados. Tá? Então, o que ela encontrou? Foram 1.759 biópsias, e naquela época a gente tinha com hepatite C. Imagina, parou em 2006, deve ter um caminhão de biópsias, né? Aí, com a PP4, eram 92, o que correspondeu só a 5%. Então, de novo, é um evento raro, você ter na hepatite C tanta atividade necroinflamatória PP4, né? E aí, ela comparou com um grupo pareado que não tinha PP4. Então, comparou o grupo 1 com o grupo 2. Pode passar. Resumidamente, o que ela encontrou? Que esse povo que tinha a PP4 era mais velho, tinha uma idade maior ao adquirir a infecção, tinha maior frequência de transmissão parenteral da doença e mais etilismo. Tá? Isso nas demográficas e epidemiológicas. Pode passar. Aí, quando ela comparou achados assim que pudessem corresponder à hepatite autoimune, não encontrou. Eu resumi aqui, trouxe só o FAN, mas todos os autoanticorpos tiveram a mesma frequência na PP4 e na PP de 0 a 3. Então, não houve um predomínio maior de autoanticorpos em quem tinha a PP4. Nossa. O estadiamento foi mais avançado em quem tinha a PP4, então vocês estão vendo aí, estadiamento 3 e 4, ele foi mais frequente no grupo com a PP4. Então, esse grupo com a PP4 tem uma doença pior, mais avançada, né? Pode passar. E, por último, presença de plasmócitos e rosetas que pudessem sugerir, nessas pacientes com a PP4, a ocorrência concomitante de hepatite autoimune. Isso foi muito pouco frequente, né? Rosetas até foi um pouco mais frequente, mas rosetas são mais inespecíficas do que plasmócitos, né? Plasmócitos foram encontrados em 3% de quem tinha APP4, né? E nunca em quem tinha um APP menor que isso. Então, no frigir dos ovos, lá desses 76, né, casos que foram analisados, 3 poderia sugerir a concomitância de hepatite autoimune com hepatite C. Tá? Então, um evento bem pouco frequente realmente. As duas coisas pouco frequentes. Pouco frequente hepatite C ter a PP4 e, em tendo a PP4, muito pouco frequente ser uma associação com a hepatite autoimune. Isso foi a conclusão do trabalho dela. Então, pode passar, só para ler as...
Então, pacientes com hepatite C crônica com atividade intensa, eles são mais velhos, podem ter um consumo maior de álcool, antecedente transfusional, níveis mais elevados de enzima e graus mais avançados de fibrose. E a ausência de níveis elevados de gama-globulina, baixa ocorrência de autoanticorpos e achados, e raridade, né, de achados histológicos sugestivos de hepatite autoimune sugerem que é infrequente essa sobreposição de uma coisa com a outra. Tá? Só um parênteses aqui do que ela fez, que eu achei legal resgatar. Então, vamos embora, Lívia. Então, vamos lá. Então, vamos abrir uma discussão agora com a biópsia do Caio, né? O que vocês fariam? Então, vamos lembrar que ela tem vírus C, que ela tem uma sobrecarga de ferro que não pareceu ser muito importante, Isso. E ela tem aspectos histológicos muito sugestivos, lençol, né, manto de plasmócitos, que nem o Caio falou, muito sugestivos de hepatite autoimune, né? Uma senhora de 32 anos, né, doutora? Também vale a pena a gente falar. É isso aí. Alguém quer dar uma opinião? O que faria? Trataria o quê? Pediria aqui mais exames? Bom, tá faltando a imagem, né? Eu acho que precisamos saber se ela tem ou não HCC. Certo. Em primeiro lugar, que eu acho que é urgente, né? Mas concomitantemente, eu acho que está indicado a gente ver os marcadores de autoimunidade, para a gente ver como vai ser o tratamento dessa senhora, né? Ainda mais naquela época, 2015, né? É isso? 2015 o caso, né? 2014. 2014, 2015, né? Então, hoje em dia, acho que talvez a gente tivesse menos dilemas com relação ao tratamento, né? Mas, de qualquer forma, a hepatite C teria que ser tratada, evidentemente, mas vai ter que fazer mais alguma coisa, então vamos atrás de saber se ela tem hipergamaglobulinemia, se ela tem IgG alta, se ela tem autoanticorpos, e é isso, né? Imagem e autoimunidade, é o que eu faria nesse momento. Então, vamos ver, Lívia. Vamos lá. Ela realmente fez os exames de imagem, né? Fez uma tomografia de abdômen em maio de 2015. Apenas foi visto um fígado sugestivo de cirrose, mas não tinha sinais de lesão focal. Mas fez uma ressonância também, e na ressonância foi evidenciado múltiplos nódulos sideróticos, hepáticos, distribuídos por todo o parênquima, medindo até 0,7 centímetros, sem a caracterização de lesões sugestivas de HCC. Fígado de dimensões reduzidas, a custo de redução predominante do lobo direito, de contornos irregulares, com alargamento da fissura e intensidade de sinal heterogêneo, inferindo hepatopatia. Vesícula biliar de aspecto habitual, pâncreas, baço, adrenais e rins preservados. Então, foi evidenciado esses nódulos sideróticos aí. Ela... Pode ir. Ih, travou? Acho que ela congelou. É uma pena. Eu nunca tinha visto esses nódulos sideróticos. Eu não me lembro de ter visto essa descrição. Eu já vi no baço, né? Mas no fígado. No fígado. Será que são nódulos de regeneração? Porque é isso que eu não estou entendendo muito bem, que tem muito ferro, né? Eu não me lembro de ter visto isso, esse tipo de distribuição. Normalmente fala mais hepatocelular, é mais tema reticularidotelial e tal. Esse tipo de descrição eu nunca vi. Vocês já viram? Talvez sejam nódulos de regeneração, né? Com muito ferro, né? Eu acho que sim. Nódulos de regeneração, não teve aí nódulo compatível com HCC, né? Ele foi bem taxativo aí, né? Sem a caracterização, então dá para ficar um pouco mais tranquilo, mas acho que é regeneração mesmo. Uma coisa que essa sua pergunta me remete é que seria muito bom ter alguém da imagem sempre nessa. Pois é isso que eu ia perguntar, se aqui entre as 70 pessoas que estão aqui assistindo, se não tinha nenhumazinha que pudesse ajudar a gente nessa hora.
É muito bom. Se o Giuseppe pudesse estar sempre com a gente, ia ser Vamos esperar a Lívia voltar, que ela caiu. Eu vou ligar para elas, doutora, só um pouquinho. Mas esses nódulos de 0,7 centímetro é difícil você conseguir excluir a natureza deles, né? Porque a ressonância é um nódulo muito pequeno para ela ter uma característica muito fidedigna, né? Menores que 1 centímetro fica difícil, né? Você caracterizar. Agora, como são múltiplos, realmente remete mais à regeneração. Alguma coisa, sim. Né? Menor chance de, né, de um. Retornando. Oi, doutora. Lívia voltou. Ele ficou brigando. Eu falei, gente, é a minha casa. Vou contratar um TI para vir aqui. Tem que botar na lista da casinha, pra gente cuidar da internet daqui também. Tá bom, vamos lá. Tá, então vamos lá. Isso. Então, além da ressonância, ela fez os exames laboratoriais, os autoanticorpos foram todos negativos. Eu botei aqui também, ela fez aquelas genes de mutação, né, para hemocromatose também negativos. O IgG dela realmente era bem aumentado, 2023, com valor de referência de 1.600, e o IgM também aumentado de 456. Ela tinha uma crioglobulina positiva, e o ferro dela era alto e a ferritina também alto, novamente. Então, ela tinha todos os anticorpos negativos, só o IgG mais aumentado, IgM. Qual foi a conduta diante de tudo isso? Foi dado o diagnóstico de hepatite C em associação com hepatite autoimune. Foi optado por iniciar um tratamento para hepatite autoimune. Então, em outubro de 2015, foi introduzido prednisona, 40 miligramas, e após 15 dias, foi introduzido azatioprina, 50 miligramas. Por conta dessa alfa-fetoproteína persistentemente elevada, foi avaliado no ambulatório de nódulo e orientado o rastreio semestral para o HCC, até por conta também da cirrose hepática e associação com vírus C, né? Mas não tinha... Só um minuto, Lívia. Também queria ver a opinião do Gama sobre isso. Essa paciente tem crio. Será que o crio tem a ver com essa hepatite autoimune? A gente não vê isso descrito, né, em associação com as manifestações autoimunes da crio. A crioglobulina, exato. Eu acho que quando a gente vê crioglobulinemia, tem uma gama de diagnósticos diferenciais, né? Claro que o vírus C representa aí a grande totalidade dos casos de crioglobulinas, aqui no caso positivas, ela não tinha expressão clínica de doença de crioglobulinemia, né? Eu acho que eu não tenho dúvida, doutora Lúcia, em relação à hepatite autoimune, né? Eu acho que aquele lençol de plasmócitos, né, com a atividade interface, não acentuada, numa paciente com transaminases de quase 6 vezes o valor do limite máximo normal. A gente não vê também vírus C com tanto transaminase assim, né? Geralmente ali 100 e pouco, 200, né? Então, uma transaminase que parece que fugia do comportamento habitual do paciente com vírus C crônico, e não tenho dúvida da hepatite autoimune. A crioglobulina, a gente sabe da frequência dela do vírus C, mas é um percentual bem menor que faz doença clínica, não é? Aqui talvez eu acrescentasse, em termos de laboratório, o fator reumatoide, autoanticorpos, para a gente tentar fazer uma correlação clínico-laboratorial, mas eu virei essa doente com... Eu ficaria definitivamente com a patologia, né, a IgG elevada, né, o diagnóstico de hepatite autoimune com vírus C, e eu também trataria. Aqui acho que uma coisa que fica é porque a biópsia da hepatite C, ela foi absolutamente proscrita. Exatamente. Ninguém biopsia mais hepatite C. Mas vocês veem que um caso como esse, talvez se não tivesse biopsiado, né, porque ela tem autoanticorpos negativos, a IgG alta
talvez a gente pudesse atribuir... Ficasse só com a doença hepática crônica. E aí a gente ia acabar nem biopsiando, né? E talvez só conseguisse fazer algum diagnóstico lá na frente. Então, eventualmente fica a mensagem, né? Paciente que tem uma enzima assim, desse tanto, tão aumentada, e que a gente não costuma ver na hepatite C, talvez devesse ser candidata a realmente uma biópsia. Uma biópsia. Podemos continuar? Tem uma pergunta. A Caroline está perguntando qual seria o melhor momento para tratamento do vírus. Paty, você quer falar a sua opinião? Então, naquela época não era o momento, né? Inicialmente, eu acho que é por isso que se propôs o tratamento da hepatite autoimune primeiro, porque ela teria tomado interferon, né? Sim. E a gente não ia correr esse risco neste caso, mas atualmente a gente poderia fazer até concomitante. Aqui ia ficar com uma coisa assim de falar, mas se eu tratar concomitante, depois como é que eu vou saber o que foi o que, né? Mas não teria nenhum problema em fazer um tratamento concomitante se a gente achasse que é o caso, né? Eu não teria nenhum problema. Mas eu não sei se eu não ia tratar primeiro um pouquinho da autoimune, só um pouquinho, vai. Fazer a imunossupressão maior. Eu acho. Você e ver o que acontecia, e depois eu começava a hepatite C, evidente. Você dá a oportunidade se você dá a oportunidade de ver essa resposta imediata da prednisona, né, isso já te sensibilizaria para dizer, estou no caminho certo. Agora vamos aguardar um pouquinho a era do interferon para tratar mais tarde, né, a hepatite autoimune. Né? Mas hoje em dia, né, eu acho que essa concomitância muda a realidade por completo. Né? Não, mas só por um comichão aqui de científico, eu acho que eu ia tentar dar um pouquinho de prednisona, porque até de olhar a biópsia dela, dá a impressão que a agressão é muito mais de origem autoimune do que do próprio vírus da hepatite C. Exatamente. Trataria pelo menos 1-2 meses para ver o que sobrava, mas depois não dá para ignorar a hepatite C, vai tratar, não tem como, né? Até porque a gente está imaginando que é uma associação das duas coisas, né? Eventualmente a própria hepatite C, sei lá, expondo autoantígenos que facilitaram uma doença autoimune, né? Aquelas coisas que a gente não sabe muito bem como é que funcionam, mas que podem estar associadas, né? Mas uma pergunta bem ignorante, bem estúpida, mas assim, se a gente tratar como a Paty está propondo, tratar logo aliás, como está sendo proposto aqui, né? Tratar logo a autoimune, não arrisca agravar a hepatite C? É uma pergunta mesmo. Você está imunossuprimindo, né? Como é que é a experiência com isso? É a mesma experiência da crioglobulinemia mista, né? Que você faz corticoide no paciente com vírus C, né? Porque a prioridade naquele momento né, tratar uma doença sistêmica do vírus C, que tem aí esse componente de autoimunidade. Né? E você, obviamente, pode chegar até, né, a indicação de imunobiológico sem que haja um prejuízo significativo de piora da evolução da doença viral. Vírus C é bem mais tranquilo, né, em relação à imunossupressão do que o vírus B. Vírus B a gente fica muito preocupado, principalmente nas modulações da imunossupressão, a hora que você vai diminuir, tirar. Mas no vírus C não, até aumenta um pouco a carga viral, mas isso não traz maior gravidade e evolução mais rápida. Então, você pode fazer concomitante sem grandes problemas. Inclusive, linfoma tem sido proposto também, que pode fazer junto, tratamento de linfoma junto com o tratamento de hepatite C. Então, aqui acho que não teria maior preocupação nesse sentido. Mas eu concordo com a Paty, mesmo em tempos de DA, talvez fosse melhor a gente dar uma esfriada na hepatite autoimune, ver como é que ela se comporta e aí tratar o vírus C. Acho que sim. Aqui foi realmente por causa que estávamos na era
interferon e a gente não ia fazer isso, né? Mas mesmo hoje em dia, acho que faríamos da mesma forma. Beleza. Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. Tá, então aqui a gente fez uma tabelinha com a evolução dos exames, depois da introdução do tratamento para hepatite autoimune. Então, esse exame de 23 de setembro de 2015, ela não tinha tratado ainda, iniciado ainda a prednisona. Então, ela estava com a ST de 183, uma ALT de 254, uma fosfatase alcalina de 173 e uma gama-GT de 105. E aí, ela iniciou nesse intervalo uma prednisona de 40 miligramas e já teve resultado nos exames, né? A ST caiu de 183 para 60 e a LT de 254 para 104. A fosfatase alcalina, ela permaneceu elevada, assim, um pouco alta, de 136, e a gama-G também até aumentou um pouquinho, não teve uma grande resposta. Mas a gente pode ver que o IgG também teve uma grande resposta, ele foi de 2023 para 1.297. Temos um novo exame também depois, eles foram aumentando a prednisona, né, e foram aumentando a azatioprina e reduzindo a prednisona. Então, a gente tem um exame com a asa de 100 miligramas e a prednisona de 15 miligramas, e a gente observa um ST de 54, um ALT de 64, uma fosfatase alcalina de 100, e não tinha gama-GT, e uma IgG de 1.205. A gente observa também que a alfa-fetoproteína, ela já caiu bastante. Antes de tratar para a hepatite autoimune, estava uma alfa-feto de 107,9, e ela caiu para 16,76. A gente percebe que o AST e a ALT ainda estão, né, um pouco tocadas, ainda estão um pouco aumentadas, apesar de já fazer um ano do início do tratamento para hepatite autoimune, né. Então, foi solicitado o tratamento para o vírus C, com sofosbuvir, daclatasvir e ribavirina. Foi feito o tratamento do dia 5 de dezembro de 2016 até 27 de fevereiro de 2017. Logo após, a gente fez os PCRs para o vírus C, foi negativo em 3 vezes e conseguiu apresentou o RVS em fevereiro de 2018. E eu também fiz uma tabelinha para a gente ver como é que foi essa resposta ao tratamento para o vírus C. Então, a princípio aqui ela tinha tratado, né, para hepatite autoimune, estava com a ST de 54 e a LT de 64, e depois do tratamento para o vírus C, essa ST dela caiu para 33 e para 27, na verdade isso aqui é durante o tratamento. Foi para 33 e 27, e depois da RVS caiu também para 32 e 27, manteve, né? A gente observa também que depois do tratamento para hepatite autoimune e para o vírus C, ela caiu a ferritina dela foi para 391, e a alfa-fetoproteína dela continuou caindo também, foi para 8,09. Então, ela melhorou bastante os exames após o tratamento das duas entidades, né? Das duas doenças. Então, aqui, assim, retrospectivamente, a gente vê que grande parte das alterações era por conta dessas doenças em atividade, né? Tanto a hepatite autoimune, e a hepatite autoimune, apesar dela ser soronegativa, a gente não conseguiu nenhum autoanticorpo positivo, vocês viram que a IgG normalizou. Então, não era uma IgG de cirrótica e tal, provavelmente era da hepatite autoimune mesmo, e tratando, normalizou a IgG, normalizou ferritina, normalizou alfa-fetoproteína, né, e fora as aminotransferases, e normalizou até a fosfatase, viu, Henrique? Olha lá, já está em 100 aqui no último. Então, provavelmente, fosfatase também era decorrente dessas alterações todas que ela tinha das duas doenças aí andando juntas, né? Bem interessante. É muito legal ver essa dinâmica, né, dos exames laboratoriais, o que era predominantemente da hepatite autoimune, o que sobrou do vírus C, né, e depois, quando você trata bem as duas doenças, tudo se coloca no seu devido lugar, né? E aí fica tudo perfeito, né? Se ela não fosse cirrótica, ela estava curada, né, Gama? Exatamente, exatamente. Mas é muito legal. Que sobrou uma cirrose, né? Muito bem, Lídia, vamos lá. Vamos lá? A gente depois continuou, né, acompanhando a questão dos nódulos que ela apresentava.
fez uma ultrassom em agosto de 2015, mostrando nódulos, esboços nodulares hipoecogênicos de limites parcialmente definidos, localizados no lobo esquerdo, medindo até 1,3 centímetros, no segmento 2. Fez ressonância também, que também se mostrava estável, comparada à ressonância de maio de 2015, e não tinha lesões compatíveis com um HCC. Então, ela ficou fazendo acompanhamento semestral. Então, a gente anotou aqui todos os exames, os ultrassons, ela fez em 2016, 17, 18, 19. Então, todos tinham ausência de nódulos sugestivos de HCC, né? Não tinha nenhum nódulo que sugerisse HCC. Porém, a paciente, ela sempre ficava apresentando, nas outras consultas, variações das aminotransferases, em níveis bem mais baixos, mas ficava um pouco, ainda variando um pouco. Então, a gente foi levantada a hipótese de hepatite autoimune em atividade, uma associação com NASH. Vale a pena a gente observar que a paciente, no início do quadro, ela apresentava uma obesidade grau 1, e lá em 2014, né, e durante o curso da doença, ela desenvolveu diabetes mellitus tipo 2 e hipotireoidismo. Então, ela começou a fazer uso de metformina e levotiroxina, e ainda foi evidenciada aquela esteatose, né, em biópsia hepática de 2015. Então, ela tinha alguns critérios já para a gente pensar numa associação também com NASH. Então, ficou essa dúvida. Ok. Aqui eu botei mais para a gente poder ver que, mesmo em uso das medicações, ela tinha alguns episódios com a doença, com as transaminases um pouco elevadas, como aqui em 2019, ela tinha um ST de 44 e um LT de 33, né? E com o mesmo tratamento, na verdade, para hepatite autoimune, depois foi caindo, sem mudar muita coisa. Até com asa de 100 miligramas apenas, ela conseguiu manter as transaminases normais. E fazendo uso da metformina, que ela já usava para diabetes, né? O que a gente observou também, fazendo acompanhamento semestral com alfa-fetoproteína e ultrassom, é que ela teve um aumento de alfa-fetoproteína. Em março de 2019, ela teve com alfa-feto de 19,8. Em janeiro de 2021, foi para 67,69. E a gente pediu uma confirmação, né? De janeiro de 2021 para março, a gente pediu uma nova alfa-fetoproteína e uma ressonância. E a alfa-feto dela foi para 356,8. Tá? Ela veio agora, né, em março de 2021, com essa alfa-feto de 356 e uma ressonância com nódulo hepático hipervascular, apresentando discreto clareamento, washout, nas fases tardias, localizado na periferia do segmento 5, parcialmente exofítico, medindo 2,6 centímetros, compatível com hepatocarcinoma. Tinha também um pequeno foco de realce hipervascular, com washout no segmento 2, medindo 0,8 centímetros, também compatível com hepatocarcinoma. Outros focos de washout, espaços pelo parênquima hepático, sem realce hipervascular característico, menores que 1 centímetro, inespecíficos. E tinha linfonodos no hilo hepático, medindo até 1,1 centímetro no menor eixo de espectro reacional. Então, ela tinha dois nódulos aí sugestivos de hepatocarcinoma. Então, ela foi encaminhada para o ambulatório de nódulos. Teve uma consulta agora, que eu avaliei no sistema, no dia 30 de março, que realmente foi confirmada essas lesões com características de HCC, e ela está aguardando agora a discussão para definição da possibilidade de transplante hepático. Acho que é isso. Então, vocês vejam, gente, uma paciente que tinha lá atrás, veio por causa do hepatite C, aí por conta das enzimas altas, do ferro alto, das alterações de imagem, foi para uma biópsia, fechamos o diagnóstico de hepatite C com autoimune, ela respondeu muito bem às duas condições, normalizou enzimas, sobrou um pouquinho de alteração, que depois, com o tratamento do vírus C, sumiu, normalizou todos os exames, e agora, muitos anos depois, né, nós tratamos essa paciente em 2018. 2017. Deixa eu botar aqui, doutora. De 2016, final de 2016 a começo de 2017. Ela foi uma das primeiras aí que tratou com DAs, né? Tratamos em 2016. 5 anos depois, ela aparece com essas alterações. Talvez tenha corrido solto aí uma doença metabólica, né? Que tenha contribuído. Então, por conta de tudo isso e dessa polêmica que existe em relação a tratamento com DAA, se faz THC com mais frequência, com menos, enfim.
por conta desse contexto todo e da conduta a tomar agora, a gente convidou a Carlinha, né? Carlinha é uma das responsáveis lá pelo nosso ambulatório de nódulo e vai contar para a gente aí o que fazer, o que pensar e o que fazer. Fernandinha, como é que eu compartilho minha tela? Oi, doutora. Peraí que a gente vai parar de compartilhar aqui, que eu já te falo. Tá. Você vai clicar em apresentar agora. Apresentar agora. E depois a tela inteira. Aí você vai clicar na telinha que aparece. Aí clica na telinha e compartilhar. Ah, tá. Aí agora eu abro... Aqui. Isso, tá vindo. Estamos vendo já. Se você puder clicar nesse ocultar embaixo, para não atrapalhar a sua aula. Tá vendo? Tá. Muito bom. Ah, sumiu tudo, ocultei. Não tem problema. Só você voltar lá. Aí, voltei. Pronto. Deu? Tá. Então, assim, é bem legal a gente falar sobre esse assunto agora, né? Porque a gente rodou aí durante esses anos numa dúvida enorme, porque não tem como falar sobre esse assunto sem comentar sobre esse artigo publicado pelo pessoal de Barcelona em 2016, e aqui tem a data do EPUB dele, 13 de abril, então há exatos 5 anos atrás. ele botou uma pulga atrás da orelha, eu acho que até maior do que a pulga no mundo inteiro, por conta da possibilidade da gente estar no meio de uma excitação que a gente estava na época de tratar o vírus C com um remédio com menos efeitos colaterais e com uma taxa de eficácia tão alta, e o medo do desenvolvimento do HCC. Isso perdura até hoje, existem várias dúvidas, mas eu acho que, ao longo do tempo, aquela dúvida que aquele trabalho trouxe para a gente, onde ele mostrava que em mais ou menos 5,7 meses, né, de 6 meses de follow-up, eles encontraram quase 30% dos pacientes apresentando recidiva do hepatocarcinoma. Ao longo do tempo, olha quantos trabalhos, isso só os mais relevantes, foram feitos para a gente tentar resolver tirar essa dúvida, né? O mundo inteiro ficou com essa dúvida. Esses trabalhos aqui demonstrados falam apenas sobre o hepatocarcinoma de novo, após o tratamento com antiviral de ação direta. E esses relacionam aqueles trabalhos mais importantes, mais relevantes, que consideraram a recorrência do hepatocarcinoma após o tratamento com o antiviral de ação direta. E ao longo do tempo, com todos esses trabalhos, foi visto que não era bem aquilo. Realmente aquela recidiva tinha sido alta, depois Conte e colaboradores viram mais ou menos a mesma coisa em mais ou menos o mesmo tempo. Então, realmente ficou-se a dúvida, mas, ao longo do tempo, os outros trabalhos foram nos acalmando e mostrando que, apesar de apresentar uma recidiva alta, não houve diferença entre aqueles pacientes que tinham sido tratados com antivirais de ação direta e pacientes não tratados ou tratados com interferon. Portanto, nessa revisão, que é agora de novembro do ano passado, ele até comenta, né, ele tenta dar um fim nesse debate, né, um debate próximo ao fim. E na conclusão dessa revisão, ele diz que dados obtidos pelos mais recentes e relevantes artigos sustentam uma taxa de incidência reduzida entre ambos, o HCC de novo ou recidivante, após a
a resposta virológica sustentada pelo DAA. Dessa forma, consideramos que esse debate sobre o impacto do antiviral de ação direta sobre o risco de HCC está se dirigindo ao fim. Então, como conclusão, o que a gente pode tirar desses 5 anos de acompanhamento e de estudos é que o DA não aumenta a incidência de HCC de novo, nem recidivante, não aumenta a agressividade da recidiva, isso tem trabalhos também mostrando, e agora, o que a gente tem que ter em mente é que ele não cessa o risco de HCC, porque uma coisa que a gente imaginava é que diminuindo a resposta, diminuindo a inflamação daqueles pacientes que responderam ao vírus, conseguiram se livrar do vírus, da inflamação, mas não se livraram do risco de HCC nos cirróticos. Então, vamos continuar fazendo vigilância, mas a gente vê que pacientes que responderam aos DAAs, isso a maior parte dos trabalhos acaba mostrando, é que eles tiveram maior sobrevida que os não tratados ou aqueles que não responderam. Então, sem dúvida, DA é importante, aumenta a sobrevida, é bom tratar, é bom ter resposta virológica sustentada, mas não cessa o risco de HCC naqueles cirróticos já pré-tratamento. Acho que a gente vai tirando algumas dúvidas aí, né? Legal, Carlinha, para realmente chegar ao fim dessa discussão, né? Uma discussão cansativa, porque desde o início a gente achava isso muito fora de contexto, né? A gente nunca acreditou muito, mas ficava com a dúvida, né? E o medo era um hepatocarcinoma, não é uma doença qualquer. Então, mas eu acho que estamos chegando ao fim dela, se Deus quiser. Carla, oi, pode fazer uma pergunta? Diga, pode. Uma pergunta no teu ambulatório lá, nos nodos, no HCC, uma outra coisa que chama atenção nesse caso é a história metabólica dela, né? Então, é uma paciente que plenamente desenvolveu, quer dizer, desde o começo, quando a Lívia começou a apresentar o caso, se ficou falando um pouco ali, bordejando a história da obesidade, uma possível NASH, tarará, e por fim ela abre, no final das contas aí, ela tem um diagnóstico firmado de diabetes mellitus. Então, só você que anda lendo bastante sobre isso, essa relação de diabetes e do risco maior de hepatocarcinoma e do desenvolvimento mais rápido desse hepatocarcinoma versus metabólica, se isso é o que você tem observado, se tem aparecido de verdade ou não, porque isso é muito recorrente na literatura e é uma das coisas que cada vez mais se fala sobre a necessidade dessa vigilância também metabólica. Porque às vezes a gente vai deixando muito paciente, é aquela história, paciente obeso, quando você vai ler, 30%, 36% dos pacientes obesos, eles nunca tiveram um diagnóstico de obesidade. Eles têm diagnóstico de cirrose, de hipertensão, de insuficiência cardíaca, mas o diagnóstico de obesidade em si, e olhar a obesidade como uma doença e as comorbidades que aparecem, então era só para você comentar um pouquinho se você tem lido, tem visto mais coisas sobre isso. Virgínia, assim, a gente lê bastante essas coisas, né? Mas na prática a gente recebe cirrótico. Eu tenho uma paciente que foi até para publicação, que fez um HCC numa esteatose. Em todo o universo do ambulatório. Não é uma coisa que a gente costuma ver, não. E com tanta esteatose, né, acho que a gente poderia já começar a ver mais, mas não. Eu vejo em cirrótico mesmo. Mas, Carla, essa era esteatose ou era esteatohepatite? Esteatohepatite. Ah, tá. Esteatohepatite. Eu falei esteatose, mas... Sim, era esteatohepatite. Entendo a esteatohepatite, com certeza. Mas independentemente de ter esteatohepatite, o diabetes por si só tem sido relacionado, né, ao aumento do risco. O que eu falo, assim, eu estou respondendo a Virgínia, é que, assim, eu começo a pensar aqui nos hepatocarcinomas que apareceram com fígado normal. Quantos foram? Eu tenho um aqui na escola, um na Secamargo. Então, enfim.
Mas eu fico bem preocupada com essas altas, aquele momento da decisão de dar alta para um paciente que fez RDS, né? A gente fica, isso é coisa de todo dia no nosso ambulatório, que a gente tratou aquela tonelada de gente, todo mundo, né? Todos vocês, e fica aquele dilema. Quando é cirrótico, é fácil, esse vai seguir acompanhando. E mesmo acompanhando, vocês veem o caso dessa mulher aqui, né? Fez tudo direitinho, os ultrassons na época, tudo certo, e aí aparece com mais de um nódulo e tal. Agora, tem aqueles limítrofes, né? Aqueles F3, que está ótimo, que não tem nada, e aí você fica na dúvida se libera ou não. Ou aqueles que têm esteatose F2, mas tem também doença metabólica junto, é diabético, vamos liberar o F2, que é diabético. Então, é um dilema, porque o sistema também não consegue dar conta de ficar fazendo ultrassom e alfa-fetoproteína nesse batalhão de gente, né? Então, realmente, é uma situação bem difícil, assim, na prática. E uma pergunta que eu ia fazer para você, Carlinha, aí conduta com esse... Tem mais de um nódulo, né? Tem linfonodos hilares. O que você acha do conduta e prognóstico dela? Eu acho que, assim, do ponto de vista do hepatocarcinoma, ela tem bom prognóstico. É uma paciente com nódulo dentro de critérios de Milão, então ela tem condição de entrar para a lista de transplante. Parece, pela última consulta, pelo que eu li, ela tinha alguma questão clínica que eu acho que precisa ser vista, assim, para ver risco cirúrgico, mas tirando da frente alguma comorbidade importante que eu acho que não tem, ela poderia até ser submetida a transplante. Como ela tem um nódulo pequeno, nódulo até 3 centímetros, a gente pode até indicar radiofrequência, que é um método que tem tido uma super boa resposta. Ela é considerada até hoje em dia um método bem próximo da cirurgia, né, para o tratamento do HCC. E assim, a gente não tem um fluxo ainda de radiofrequência aqui no hospital, mas a gente consegue, com a braveza do nosso povo, dos nossos residentes, dos nossos preceptores, a luta atrás das agulhas e tudo, e a gente está conseguindo. Assim, recentemente a gente conseguiu vários casos e acho que a ideia era tentar também para ela. Não tendo a radiofrequência, a quimioembolização seria uma opção também. Também responde muito bem nos nódulos pequenos. Também a radiologia intervencionista está funcionando super bem aqui no hospital. Então, acho que ela tem um bom prognóstico, sim. Muito bom. Alguém quer fazer mais algum comentário, gente? Casinho complicado, belíssimo, né? A cirrose pagando preço, né? Cobrando preço, aliás, né? Cobrando a fatura, né? E muita hepatopatia junta, né? É complicado. E um fígado bem feio, né? Pela biópsia que o Caio mostrou. Nossa, a gente está falando de biópsia de vírus. Oi? Hoje em dia não tem biópsia de vírus mais. Pois novos agora, a maioria é autoimune. Tem que aprender com o passado, relembrar. É uma biópsia, assim, feia do ponto de vista clínico, bonita do ponto de vista anatomopatológico, né? Mas é um caso bem complicado. Tomara que ela consiga realmente ter um bom prognóstico e transplantar, acho que vai ser o melhor dos mundos para ela, né? E vamos ver como é que ela evolui e a gente traz notícia. Trazer evolução, né? Perfeito. Muito bom. Gente, então é isso. Parabéns, Bela. Legal, foi ótimo. Lindo, Carla, gente. Obrigada, Carla. Muito bom, doutora Carla. Valeu. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Tchau.